convidar a igreja de abrirmos Gálatas no seu capítulo 4, no seu versículo 19. O livro de Gálatas, no seu capítulo 4, no versículo 19. Aleluia! Glória a Deus! O capítulo 15 vai descrevendo sobre a volta de Paulo e Barnabé da sua primeira viagem missionária. Amém? O versículo que vamos ler, na verdade, Gálatas é uma carta endereçada a esses irmãos, amém? Que foram gerados na primeira viagem do apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Já achamos o versículo? Amém. Aleluia! Então vamos ler o versículo 19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Novamente, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo que gera alguém é pai. Amém? Espiritualmente falando, se eu pregar o evangelho para você e te trazer para a igreja, eu sou teu pai espiritual. Amém? Então, Paulo era pai dos irmãos na Galácia. Por isso que nesse versículo ele vai se dirigir aos irmãos como seus filhos. Não que ele tenha gerado eles carnalmente, mas espiritualmente, por ele ter passado esse tempo pregando o evangelho na sua primeira viagem, ele chama esses irmãos de seus filhos. Mas é uma questão, ele vai dizer que novamente ele vai ter que sofrer as dores de parto. Sabemos nós que para gerar um filho, a mulher passa 9 meses, amém? Não são 9 meses de oba-oba, amém? São enjoos, não é? São desejos, são dores de cabeça, aleluia! Então, ele está a dizer que tudo aquilo que ele passou, amém? Para pregar o evangelho para esses irmãos, ele vai ter que repetir. Uma pergunta surge, mas por que ele vai ter que repetir? Vamos abrir o livro de Atos, amém? Para então percebermos porque Paulo está a se dirigir aos seus filhos e ainda por cima diz que vai sofrer novamente as dores de parto. Aleluia! Como eu disse, o capítulo 15 retrata o regresso dos irmãos da primeira viagem missionária. Tal como nós desfrutamos o domingo passado, o Espírito Santo pessoalmente disse: separai-me, Barnabé e Paulo. Aleluia! E eles viajaram, amém? E o versículo 15 fala sobre o regresso. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra no versículo 11. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Repito. Alguns dos irmãos, amém? Alguns indivíduos, até nem diz irmãos, diz indivíduos que desceram da Judeia, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Amém? Aleluia! A salvação é pela fé, não é por obras. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, porque esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém ao apóstolo e presbíteros com respeito a esta questão. Então temos aqui um problema e precisamos de uma solução. Obviamente que nós vamos recorrer àqueles que são mais maduros, amém? E foi o que Paulo e Barnabé
Fizeram, ok. Saulo passou por várias situações, né? Ficou cego, foi batizado, muita coisa incrível aconteceu na vida de Saulo, mas ele precisava, nessa questão, de uma orientação dos presbíteros. Até se nós olharmos no capítulo 13, quando eles vão, né, para a viagem, eles recebem oração deles, amém? Aleluia! Então existe uma direção que não pode ser ignorada, por isso que eles vão ter com esses irmãos, amém? Aleluia! Aleluia! Versículo 3 diz: enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Amém? A viagem foi um sucesso. Foi um sucesso, razão pela qual os irmãos estavam bastante alegres. Mas tinha um problema que precisavam resolver. Aleluia! Então, no versículo 6, nós vemos, do versículo 6 ao versículo 11, nós vemos aqui uma reunião entre os apóstolos e os presbíteros, para então poderem dar solução a este problema. Qual é o problema? Havia alguns indivíduos que ensinavam que para ser salvo tinham que ser circuncidados. Quem não fosse circuncidado não seria salvo. Mas como nós sabemos, a salvação é pela fé, é de graça. Aleluia! No versículo 6 diz: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Quando há um problema, não podemos agir por impulso. Amém? Nós precisamos examinar. Não, no passado aconteceu assim, então eu vou dar essa solução. Não, amém? Tu precisas primeiro examinar. Aleluia! E sabemos nós que os apóstolos andaram com Jesus. Obviamente que se calhar nós iríamos pensar, como eles já andaram com Jesus, tinham que dar já uma solução sem nenhuma reunião, mas eles primeiro sentaram. Amém? A importância da comunhão. A igreja não é do fulano. Amém? A igreja é de Deus. Aleluia! Existe comunhão, porque nós todos somos membros de um só corpo. Ou seja, não avançamos sozinhos. Precisamos um dos outros. Aleluia! Versículo 7 diz: havendo grande debate. Amém? Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro vai dizendo, versículo 8: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. O mesmo Espírito que está nos gentios é o mesmo Espírito que está no Pedro, que está no Saulo. Amém? Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Aleluia! Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Aleluia! Versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém? Pedro está dizendo, da mesma maneira que nós fomos salvos, eles também foram salvos. Nossos antepassados, os nossos pais, que estavam lá no deserto, que entraram na terra de Canaã, não conseguiram suportar tal jugo. Nem muito menos nós. Então, para que obrigar os irmãos que pela salvação tinham que se circuncidar, ou seja, a condição de que houvesse salvação, tinham que se
circuncidar. Isso está errado. Amém? Aleluia! Aleluia! Porque nós fomos salvos pela graça. Aleluia! Jesus é Deus. Versículo 12 diz: e toda a multidão silenciou. Ou seja, ninguém apoiou Pedro. Amém? E ao invés disso, o que aconteceu? Eles passaram a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Repito, a multidão, ou a igreja, não deu crédito naquilo que Pedro falou. Pedro disse que a salvação não é por causa da circuncisão, mas a salvação é pela graça. E a multidão ficou em silêncio. Amém? Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Versículo 14. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios. Quem é Simão? É Pedro, amém? A fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Amém? Versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Amém? Versículo 19. Pelo que julgo eu, amém? Não devemos perturbar aqueles dentre os gentios se convertem a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Em outras palavras, Tiago só vai reforçar o que aqueles indivíduos pregaram, que a salvação era necessária, ou seja, para ter a salvação tinham que ser circuncidados. Mas ele, jeito de maquiar, não é? Não vamos obrigar os irmãos a circuncidar, mas vamos lhes obrigar que se abstenham dos ídolos. Ou seja, eles tinham que, de certa maneira, guardar a lei. Amém? Vamos só voltar no versículo, no livro de Gálatas. Amém? Existem duas alianças. Aliança, não é? Que foi feito lá com Abraão. E existe a nova aliança. Amém? Que Paulo vai descrever no versículo 21 ao versículo 31. Como é que ele vai ilustrar isso? Ele vai falar sobre Agar e Sara. Quem é Agar? Agar era escrava de Sara. Amém? Aleluia. Nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão. Amém? E vai nascer um filho de ti. Amém? Tanto que a Sara ainda riu, eu assim nessa idade. Mas Deus fez uma promessa. Mas a Sara viu que estava a demorar muito. Decidiu então dar a sua escrava para o seu senhor, para que lhe desse um filho. E foi o que aconteceu. Só que mais tarde, ela, Sara, ficou grávida. Amém? Aleluia! Aleluia! Versículo 25 diz: ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual. Amém? Estamos em Gálatas capítulo 4, no seu versículo 25. Amém? Que está em escravidão com os seus filhos. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da
abandonada que os da que tem marido. Amém? Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Aleluia! Como Isaque. Aleluia! Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Amém? O filho da escrava não tem os mesmos direitos que o filho da promessa. Amém? Ele faz uma comparação. A antiga aliança como o filho da Agar. Amém? E a nova aliança, o filho, não é? De Abraão, que é o filho da promessa. Nascido de escravo, você é escravo. Amém? Nascido da mulher oficial, você é filho da promessa. Amém? Por causa daquilo que aconteceu na reunião, eles escreveram uma carta para os irmãos da Galácia que eles tinham que se abster. Amém? Tinham que deixar de adorar os ídolos, não é? Tinham que se abster das carnes ser sacrificadas. Amém? O resultado disso foi o aperfeiçoamento da carne. Amém? Ao invés de eles estarem preocupados com aquilo que é a salvação, que é de graça, eles ficaram preocupados em cumprir aquilo que foi orientado por Tiago. Ou seja, Cristo morreu em vão. Amém? Então, eles decidiram, então, dar primazia àquilo que o Tiago falou e esqueceram daquilo que Pedro falou. Pedro disse: os nossos antepassados não conseguiram cumprir a lei. Amém? Tanto que ele vai comparar o jugo como algo pesado. Amém? Mas se nós lermos em Mateus 11, Deus fala: vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque o meu jugo é... Amém? O jugo do Senhor é suave. Aleluia! Então imagina, Deus oferece um jugo suave, não é? Mas você prefere a escravidão. Aleluia! É o que aconteceu com os irmãos na Galácia. Aleluia! Jesus é o Senhor. Versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Aperfeiçoar a tua carne não vai te levar à salvação. Em outras palavras, como entender, aperfeiçoar a carne é você viver de aparência. Aparentemente, o irmão está lá todos os domingos servindo ao Senhor. Aparentemente, ele cumprimenta os vizinhos, ele é cordial, né? Aparentemente, ele não rouba, mas o seu coração está muito distante de Deus. Amém? Por isso que no capítulo 3 de Gálatas, começa dizendo: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Aleluia! Jesus é o Senhor. Versículo 19 do capítulo 2 fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. 20. Logo,
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela... Aleluia! É pela fé. Aleluia! E fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se nós temos salvação por obras, por que Jesus veio? Amém? Íamos só já continuar, não é? Íamos continuar guardando o sábado, não é? Íamos continuar a fazer aquelas festas do passado, festa dos pães asmos, celebrar a Páscoa, amém? Temos que fazer muita coisa, amém? Aleluia! Porém eu digo que existe alguém que é maior que o sábado, amém? E ele curou no sábado, para mostrar que a salvação é pela fé, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o Senhor. Aleluia! Então, de certo modo, se nós olharmos, analisarmos, o que Tiago falou não está errado, não é? Os irmãos não podiam adorar a outro Deus, não é? Os irmãos não podiam comer carnes sacrificadas, está lá escrito na lei, mas essa coisinha pequenininha fez com que eles, depois de tantos anos, amém? Depois de tantos anos, eles não cresceram absolutamente nada. Em outras palavras, eles eram embriões. Amém? Aleluia! Cristo não se formou neles. E por causa disso, Paulo vai dizer, no versículo que nós lemos a princípio, de novo, vou ter que sofrer. Amém? Vou ter que sofrer as dores de parto. Vamos só ver o que Paulo passou para poder gerar essa igreja. No capítulo 14. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor! Amém? Versículo 19 do capítulo 14. Diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Amém? Aleluia! Paulo foi apedrejado. Talvez esse apedrejamento foi em vão, porque os irmãos regrediram. Esse apedrejamento, olha, apedrejamento não é qualquer coisa, amém? Te atirar, só uma pedrinha te atiram, dói. Imagina várias pessoas te atirarem pedra, amém? Então, Paulo está a dizer que esse apedrejamento foi em vão. Aleluia! Mas, no entanto, Paulo, apesar de ser apedrejado, diz a palavra, no versículo 21, né? No 20 ele diz que regressou, né, para a cidade. No versículo 21 diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Amém? 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer aonde? Na fé. Amém? E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Também gostava aqui de descrever ou de compartilhar com os irmãos o que aconteceu nos versículos anteriores, desde o versículo 8 até o versículo 18. Amém? Diz a palavra:
que, vamos ler, no versículo 8 diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Amém? Ele descreve esse homem era aleijado desde a nascença. Amém? Ele nunca conseguiu andar. Versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e... Amém? Amém. Alguém que nunca andou, amém? Andou naquele dia. Eu até ontem perguntei aos irmãos como é que nós conseguimos ver nos olhos das outras pessoas a fé. Amém? Diz aqui que Paulo fitou os olhos nele, quer dizer, lhe concentrou e percebeu que o irmão tinha fé de ser curado. E naquele mesmo instante, Paulo disse: levanta-te, apruma-te e... Aleluia! E ele andou. Amém? Nosso Deus é tremendo. Amém? Glória a Deus. E por conta disso, ele e Barnabé começaram a lhes dar que nem deuses, tanto que lhes deram nomes. Paulo era Júpiter e Barnabé era Mercúrio. Amém? E quando eles deram conta que estavam lhes considerados como deuses, Paulo rasgou as vestes e disse: não, amém? Não façam isso, nós não somos deuses, pelo contrário, somos homens iguais a vocês. O contrário que aconteceu no capítulo que nós desfrutamos a semana passada, o rei Herodes fez um discurso bonito, né? A Bíblia não diz o que ele falou, mas só aquilo que ele disse, as pessoas já estavam lhe dizer: voz de Deus, Deus. Ele, em vez de negar a glória, não é? Ele se sentiu: não, eu mesmo sou. E por conta disso, Deus permitiu que ele morresse. Veio um anjo, feriu ele e morreu. Morreu e naquele mesmo instante, vermes vieram comê-lo. Amém? A pessoa quando morre no primeiro dia não cheira mal, porque os bichos só comem, não é? O corvo e tudo mais, quando você já está deitado cheiro. Então, mostra-nos que naquele mesmo instante ele apodreceu. E os bichos vieram. Amém? Deus é incrível. Deus não divide glória com homem. Amém? A glória é só dele. Se a coisa que você não pode tocar é a glória dele. O arcanjo, ou seja, o querubim que decidiu ser igual a ele, foi lançado. Amém? Aleluia! Deus nunca vai dividir o trono dele com alguém. Amém? Aleluia! Então Paulo, não é, tendo conhecimento daquilo que é o Senhor, conhecendo Jesus, ele soube, né, que eles não podiam ser adorados, porque, amém? Não tem sentido, amém? Eu curo pelo nome de Jesus. Então, se eu curo pelo nome de Jesus, você precisa adorar a quem? Então, está me chamando de Deus para quê? Se não é só eu que estou a fazer a cura. Eu só estou sendo um instrumento. Amém? Então, a semana passada, muito o Senhor nos falou para termos cuidados com os elogios. Irmã, você fala muito bem. Olha, você... Sim, senhora. Você é a encarnação de Jesus. Cuidado. Amém? Aleluia! Você também, nas calmas. Ela até não falou errado. Eu mesmo falo bem. Eu, quando subo no púlpito, eu mesmo, ninguém me para. Mentira. Você é só um instrumento, amém? Quem está te usando é Deus. Aleluia! Então, não se soberbece, amém? Não se coloca lá, no lugar que não é teu. Aquele lugar é de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, tudo isso que aconteceu na primeira viagem,
Paulo está a dizer que foi em vão. Amém? Tudo o que ele sofreu foi em vão, por causa de uma coisinha. Temos que ter cuidado com as coisinhas. Ah, não, é só um elogio. Aí é. Amém? Amanhã você só vai querer chamado de HD. Amém? Homem de Deus. Amanhã você, quando alguém te dizer irmão, não é irmã, é fulana de tal. Não é assim, amém? Na sutileza, na calma, não é? Não, só vamos nos abster. Não vamos adorar os ídolos. Não vamos comer carne sacrificada. Não vamos. Amém? É nessas calmas que depois de não sei quantos anos, amém? Que os irmãos não tinham crescido. Amém? Repito, nós temos que ter cuidado, amém? Com as coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A nossa base é a Bíblia. Amém? Nós somos a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, nós sustentamos Aleluia! Por isso, a necessidade de nós como igreja conhecermos a verdade. Eu creio que quando Pedro se levantou nessa reunião e falou, né, sobre o jugo, que os nossos pais não conseguiram suportar, se a multidão realmente entendesse que o Pedro estava a dizer, eles iriam apoiar Pedro. Mas em vez disso, silenciar. Paulo, como é que você curou o coxo? Ficaram maravilhados com as coisas que Paulo fez. Amém? Esqueceram-se do problema que vieram resolver. Tanto que quando Tiago levantou, ninguém conseguiu falar absolutamente nada. Nem Pedro, que supostamente foi escolhido para poder levar o evangelho aos gentios, refutou. Deixou. Não, é Tiago que está a dizer, é o homem de Deus está a dizer. Mas por causa disso, dele deixar o homem de Deus tomar a decisão, que na verdade ele tinha que dar o remate final, os irmãos ficaram embriões, amém? Os irmãos aperfeiçoaram a carne, aleluia! Os irmãos continuaram a mesma coisa. Quantos cristãos que já estão há muito tempo na igreja, e a gente vê, mas esse irmão mesmo anda mesmo na igreja, amém? O comportamento do irmão que já está há 10 anos na igreja em relação ao que está há 3 anos, você fala, há uma disparidade aqui, algo não bate certo. É porque a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Aleluia! Para nós assim entendermos o quão graves os irmãos estavam, a igreja infantil, a igreja em Corinto estava melhor que a igreja na Galácia. Amém? Avançar não é chegar primeiro. Amém? Aleluia! Repito, avançar não é chegar primeiro. Aleluia! Avançar não é chegar primeiro. O fato de você estar muito tempo na igreja não implica que você vai ser salvo. A salvação não é por obras. Não é porque você curou fulano de tal, não. Amém? É pela fé. Aleluia! É pela... Aleluia! Não é porque eu deixei cortei o meu cabelo, fiz um propósito e tal. Então, naquele dia o Senhor, quando vi mesmo, sabendo que eu fiz aquele propósito, quando Ele vi, não vai me abandonar. É mentira, irmão. Amém? Deus não está preocupado com o que você está a fazer. Está preocupado com o seu coração. Com que intenção você está a fazer isso? Está a fazer para quê? Para mostrar para o homem ou para realmente agradar o Senhor? Aleluia! A Bíblia é tão explícita, mas também é tão simples. Porque do princípio ao fim o Senhor fala que não está preocupado com o exterior. Quando Samuel foi escolher o rei, ele falou, não, o mais velho, esse aqui mesmo, pela altura, como também o trono é grande,
vai encaixar no trono, né? Pelos músculos e pelo tempo, vai ser o rei. Mas Deus disse, não. Passaram todos os irmãos de Davi. Não falta mais ninguém? Falta. Está onde? Está lá cuidando das ovelhas, amém? É esse que vai ser o rei, amém? Esse bem pequeno, é mesmo esse, amém? Esse mais moço, aleluia! Deus escreve em linhas tortas, que para nosso ver, sendo mais moço, não tem responsabilidade, essa criança aqui. Os mais velhos é que deveriam tomar né? Não os mais velhos. E se você notar, Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. O menino, o ruivinho. Aleluia! Mas, no entanto, sabe se é que Paulo desistiu? Não desistiu, amém? Ok, os irmãos regrediram, amém? Mas ele vai dizer que de novo ele vai sofrer. Quem ama o seu filho? Todos os pais, né? Não desistem dos seus filhos. Independentemente de que se o fulano dizer, olha, teu filho mesmo não tem solução. É mentira, amém? Pai é pai, mãe é mãe, amém? Então também Paulo é pai desses irmãos, amém? Então sendo pai, diz a palavra que se o próprio pai não abandona o filho, quanto mais a Deus, amém? Aleluia! Quanto mais a Deus. Deus é maior que o seu pai, amém? Aleluia! Então, Paulo não parou, amém? Ok, eu fiz um trabalho, infelizmente não deu certo, mas eu vou continuar. Aleluia! Tanto que mesmo Paulo estando preso, muitas situações negativas, que depois, com o decorrer, né, daquilo que são as ministrações, vamos perceber que Paulo passou por muita coisa. Mas ainda assim, Paulo não parou. Quantos de nós, só porque o irmão não nos cumprimentou, não vem mais na igreja? Quantos de nós, só porque o irmão não lhe chamou para ser orado, não veio mais na reunião? Quantos de nós, só porque desafinou, né, aqui em frente, então, quantos de nós por coisas pequenas, por coisas que não têm importância nenhuma, porque Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com o teu coração, amém? Quantos de nós, por causa de que não, a irmã me chamou a atenção, porque a minha saia, né, porque eu queria sentar em frente e a irmã me colocou atrás, que o irmão disse que eu não vou prosperar, o irmão disse que desculpas esfarrapadas que nós procuramos para deixar de buscar Deus. Amém? Paulo, ele praticamente no final da sua vida, ele ficou sozinho, irmãos. Mas nem por isso Paulo desistiu. Amém? Paulo não tinha boa de amigo, não é? Né? Como nós aqui na igreja temos o irmão fulano, a irmã fulano ainda nos liga às vezes, vem para reunião e não sei o que. Paulo não tinha isso, amém? Mas nem por isso Paulo parou. Mas quantos de nós, amém? Por causa de uma coisa que você mesmo sabe, se você analisar na tua sã consciência, vais perceber que não tem importância, mas por causa disso você para. Amém? Então, por intermédio dessa palavra, eu quero te encorajar a permanecer. Amém? Mas a permanecer no Senhor. Não por causa do homem. Vou só reunir por causa do irmão Paulo. Porque quando ele toca o piano, a melodia entra. Irmão, estás a cometer um grande erro. Amém, irmão Paulo pode se desviar. Você também vai se desviar com ele. Amanhã o irmão Paulo vai querer viajar, vai iniciar onde? Você vai querer também seguir o irmão. Afinal, você reúne por causa do Paulo ou por causa do Senhor? Quem te salva? A salvação, afinal, de quem que te deu? Foi o irmão Paulo ou Jesus? Amém? Amém. Então, esses homens,
Paulo e Barnabé, não é? Estavam convictos daquilo que eles, né, seguiam. Aleluia! Que nem por isso, por tantas e outras situações, porque até depois no capítulo 15 vai falar que Paulo e Barnabé se separaram. Por que se separaram? Por causa de João Marcos. João Marcos não estava com eles durante essa viagem. Quer dizer, tudo o que aconteceu, João Marcos não presenciou. Barnabé achou por bem, não, vamos lhes levar. Paulo disse, não, não, não. Ele não estava lá. Para que ele levar? Fica. Discutir a grande discussão, amém? Eu nunca pensei que eu iria ver tal discussão na Bíblia. Discutiram, amém? E por causa disso eles se separaram, amém? Paulo escolheu Silas e Barnabé pegou João Marcos, vão se separar. Mas eu pergunto, a obra parou? Não, amém? A obra não parou. Aleluia! Então não para, irmão. Não para, amém? Não para, aleluia! Continua, porque o caminho é para... Nenhum atleta corre atrás, né? Em vez de ir para frente e volta. Não, nenhum atleta faz isso. Aleluia! A corrida é sempre para frente. Aleluia! Jesus é o Senhor. E vamos então finalizar com Mateus, amém? Mateus capítulo 11, o versículo que eu já havia citado. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar com esse convite do Senhor, amém? Esse convite que não é necessário você pagar alguma coisa, é de graça. Aleluia. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, no seu versículo 28. Aleluia. Quem já achou, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ler, diz assim a palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Amém? Irmão, aceita esse convite, amém? Jesus é o Senhor.